Existem diversas maneiras de você provar quem são seus pais. Existe aquela maneira científica, que é o teste de DNA, que quando há alguma dúvida sobre paternidade, esse teste ele é aplicado. Mas normalmente quando a gente vai preencher um formulário em algum local, ou que a gente precisa comprovar que os pais da gente são aqueles que a gente diz que são, a gente tem que mostrar um documento. Não é isso mesmo? Mostrar o documento. Um documento de identidade, uma certidão de nascimento, de casamento, alguma coisa que comprove que a gente é filho de quem diz que é. E como é que você pode provar que é filho de Deus? Se eu pedisse para você provar que é filho de Deus, o que seria me dizer? Nós começamos a falar sobre esse assunto domingo passado. E essa questão de teste de DNA, eu já preguei aqui, mais de uma vez, inclusive, sobre o mesmo tema. Baseado lá em Hebreus capítulo 12, que o filho que aceita a correção, este prova que é filho de Deus. Porque Deus só corrige os filhos dele. Por isso que às vezes tem pessoas que não estão nem aí para Deus e parece que não acontece nada de ruim para elas, e a gente que é filho de Deus está, né, comendo couro no lombo aí, né? Então, João, no capítulo 1, versículo 12, nós começamos semana passada a falar sobre esse versículo, e cada vez que eu leio, parece que ele se torna ainda mais vivo e mais importante. Porque João está falando sobre Jesus aí. E ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Estão percebendo? Que uma pessoa, para ser filha de Deus, ela tem que ser feita. Ela não nasce filha de Deus. Ela tem que ser feita filha de Deus. Ela é criatura de Deus, é criação de Deus. Neste sentido, é filho, é filha. Mas no sentido espiritual que nós estamos nos referindo aqui, uma pessoa, para ser filha de Deus, ela tem que ser feita. Ou como as crianças às vezes falam, ela tem que ser fazida. Eu fazi. Ela tem que ser feita. É algo que é construído, que é trabalhado para ser filho de Deus. E aí minha pergunta, isso já aconteceu com você? Você já foi feito filho de Deus? Porque só vai morar no céu quem for filho de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, no dia do julgamento final, que ele vai ver quem é que está escrito ou inscrito no livro da vida. Igual um pai que o seu filho, quando nasce, o pai vai lá e registra o filho. A partir daquele dia, então, aquela criança está registrada no cartório de registro civil, está lá como filha de fulano, de fulana. Então, um pai não vai lá e não registra um filho sem que ele tenha nascido. Não pode fazer isso, é crime fazer isso. Então, uma pessoa só se torna filha de Deus depois que ela nasce de novo, que ela é feita filha de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quero recordar 3 pontos da mensagem de domingo passado. Primeiro,
Os filhos de Deus receberam Jesus. Vejam só, receberam de uma vez para sempre. Não vivem recebendo. Se uma pessoa vive recebendo Jesus todos os dias, é porque Jesus é uma visita na casa dela. Jesus não mora na casa dela. É uma visita. Então ela tem que receber Jesus todos os dias. Mas o Filho de Deus, ele recebeu Jesus de uma vez para sempre. A todos quantos o receberam. Segundo lugar, nós vimos que os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. E essa crença, essa fé no nome de Jesus é uma fé salvadora, é uma fé que significa entrega. Quando diz crer, significa entregar. Você se entregou. Fé é entrega. Que são os que creem. Aí você se lembra que eu expliquei que receberam de uma vez para sempre. Já aconteceu e não continua acontecendo. Agora, creem, vocês estão vendo que creem e estão crendo. Porque a fé permeia a nossa vida. Em terceiro lugar, nós vemos que os filhos de Deus são aqueles que são nascidos, que são gerados de Deus. E eu expliquei bem isso aí, que são gerados de dentro de Deus. Fiz uma ligeira referência à questão da declinação no grego, que tem o genitivo e o ablativo. O genitivo é de dentro, o ablativo é da parte. Quando algo vem da parte de alguém, é ablativo. Mas quando vem de dentro, é genitivo. E é assim que essa palavra está aí. As pessoas que vieram de dentro de Deus. Isso é muito interessante, porque quando o mundo foi criado, antes do mundo existir, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Quer dizer, não tinha tempo e não tinha espaço. Não existia. Nem tempo, nem espaço. Então, para que isso fosse criado, isso teve que ser criado dentro do próprio Deus. E eu mostrei para vocês que a Bíblia diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Não é à toa que Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora imaginem na eternidade as pessoas que viveram em Deus, existiram em Deus, se moveram em Deus, pegaram a carona com Deus e não continuaram com Deus. Que coisa, hein? Por isso que Paulo diz assim, profundidade das riquezas e da sabedoria. Paulo chega a um ponto que ele entra num verdadeiro êxtase espiritual, um deslumbramento sem limites. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, meus irmãos, meu Deus, é assim. Que ingratidão do ser humano viver em Deus, existir em Deus, se mover em Deus, e não está aí para Deus, nem aí para Deus. Os filhos de Deus são nascidos de Deus, são gerados em Deus. E aí hoje, eu quero dar sequência a essa reflexão. Como eu disse, aprofundando ou alargando um pouco mais a compreensão desta questão de como é que eu posso provar que eu sou filho de Deus. Número 4, que nós terminamos no número 3, não é?
Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Você quer saber se uma pessoa é filha de Deus ou não? Você vai ver como é que ela vive. Como é que você pode provar que é filho de Deus? Não vivo na prática do pecado. Você já logo distingue, por aí. Olha o que 1 João, capítulo 3, versículo 9 diz. Todo aquele que é nascido de Deus, estão vendo aí? Nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele, nessa pessoa, nesse que é nascido de Deus, é a divina semente. Olha que extraordinário. A pessoa que é nascida de Deus, ela tem uma semente divina. Que é isso? Então, se ela é nascida de Deus, se ela é filha de Deus, o pecado não tem domínio sobre ela. E Paulo fala isso, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma pessoa que vive no pecado é o sinal de que ela não é filha de Deus. É o que está dizendo aqui. Nós não estamos falando aqui das pessoas que cometem algum pecado por uma fraqueza, por um descuido. Uma pessoa que está lutando contra um pecado, não está satisfeito, ela quer vencer, ela não se conforma com aquilo. Essa pessoa é filha de Deus. Porque ela está lutando contra uma coisa que a natureza dela, que é divina, não concorda. Por isso que Paulo diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro. Pessoa que diz que é crente, tem uma vida relapsa, não tem a menor intenção de mudar, vive conformada com aquilo, não toma uma decisão na vida, não é filha de Deus. Porque os filhos de Deus são diferentes. Ainda que caia, não ficará prostrado, a Bíblia diz. Porque poderoso é o Senhor para o levantar. Diz que o Pai, Ele nos compreende, porque Ele conhece a nossa estrutura. E sabe que nós somos pó. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim se compadece o Senhor daqueles que o amam. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós não estamos falando daquela pessoa santarrona que vive num pedestal, achando que ela é a pessoa mais santa do mundo e que ela não peca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que não se conforma com o pecado. É isso aí. É isso que a Bíblia fala, é disso que a Bíblia fala. Por isso que em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, que você não pegue a forma, não pegue o modelo deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Filho de Deus, ele é um inconformista, ele não se conforma com o pecado. Ele pode até não estar conseguindo vencer o pecado, mas ele não está conformado com aquilo, e ele chora, e ele pede: Deus, me ajuda. Vocês se lembram daquela mulher que foi ungir os pés de Jesus, e ela chorava sobre os pés de Jesus, e ensopava ali os pés de Jesus, e enxugava os pés de Jesus com os cabelos? E aí Simão, que era o homem que Jesus estava na casa dele, falou assim: se esse homem fosse profeta, iria saber que essa mulher é uma tremenda de uma pecadora, e ele está deixando ela aí
enxugar os pés dele com as lágrimas, derramar lágrimas nos pés deles e enxugar com os cabelos. Aí Jesus contou uma historinha para o Simão, de um homem, vamos aqui contextualizar, não é? Um homem, uma pessoa devia para ele R$1 milhão, e ele perdoou. Outra devia R$10, e ele perdoou. Aí Jesus pergunta: Simão, qual dessas duas pessoas você acha que vai amar mais aquela que eu perdoou? Simão: claro, Senhor, aquela que perdoou R$1 milhão. Aí Jesus falou: pois é, eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu um beijo. E essa mulher, desde que chegou aqui, está beijando os meus pés. Você se acha tão bom, não é capaz de me dar um beijo. Eu cheguei na tua casa e é costume das pessoas, eu estou interpretando, tá? O que realmente tinha que acontecer. Eu cheguei aqui na tua casa e é costume das pessoas de oferecer água para lavar os pés, lavar as mãos. E tu não fizeste isso comigo? E essa mulher, desde que chegou aqui, não cessa de regar os meus pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos. Pois, Simão, eu vou dizer para você, os muitos pecados dessa mulher são perdoados, porque aquele a quem muito se ama, muito se perdoa. Por que eu estou contando essa ilustração? Para dizer que aquela mulher era uma pecadora, sim, mas ela não se conformava com os seus pecados. E ela foi ali chorar com Jesus. Jesus, não consigo, me ajuda. Essa é a grande diferença de um filho de Deus para aquele que não é filho. O filho de Deus não deixa de ser pecador, não deixa de pecar, mas ele tem uma atitude diferente para com o pecado. Ele chora, ele busca ajuda, ele busca socorro, ele procura vencer o pecado, porque ele é filho de Deus. E ele não quer desonrar o Pai que ele tem. O Filho de Deus, então, dentro dessa expectativa, de que ele não se conforma com a vida dele, ele tem um alvo na vida. Ele não fica ali conformado com a situação dele. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, no versículo 12: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo diz, não se trata disso. Não sou melhor do que ninguém. Mas sabe qual é a diferença entre eu e vocês? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deus conquistou você para você ir para Ele, meu irmão. Deus conquistou você para que você tenha um alvo à frente. Que você não fique parado no tempo e no espaço. Não fique acomodado a uma situação. Mas que você prossiga para o alvo, que ele diz aqui. Fui conquistado por isso, para isto. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, para que diante de mim estão. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem coisas que envergonham você na sua vida, meu irmão? Deixa isso para trás. Vamos para frente. Vamos tomar atitude na vida. Vamos estabelecer o alvo que você quer alcançar. E vamos lutar por ele. Tanto que Jesus falou, lutai por entrar pela porta estreita. Porque a porta larga é fácil de entrar, não precisa luta nenhuma.
lutai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não queira estar nessa daí, não. Vida sem compromisso não existe com Deus. Existe luta, é batalha, é empenho, é um alvo a ser alcançado. Um alvo que está diante de nós. Quem é filho de Deus tem essa direção assim. Tem esse alvo, por isso que o Espírito Santo dirige essa pessoa. Em Romanos 8,14, Paulo vai dizer isso. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Quem é guiado pela sua mente, pelos conceitos sociais, pela opinião de terceiros, como diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem o conselho do Espírito Santo. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo e ele nos guiaria a toda a verdade. Você já prestou atenção que o Espírito Santo fala com você, meu irmão? A gente precisa mais prestar atenção que o Espírito Santo fala. Quando a mente da gente não está nem aí para Deus, para o Espírito Santo, a gente não consegue ouvir, não. Mas quando a gente começa a prestar atenção, o Espírito Santo vai dirigindo daqui, vai incomodando de lá, vai confirmando outra coisa. Tanto que Paulo vai dizer aí mesmo, logo em seguida de Romanos 8, que diz que o Espírito Santo, o Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tente ouvir o Espírito Santo. Deus fala, Deus é mudo. O salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eu estou citando o Salmo 15. Tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Seu Deus é esse que não fala? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Uma das melhores maneiras da gente ouvir o Espírito Santo falando conosco é quando a gente lê a palavra. A gente se dedica a ler e a meditar na palavra. Mas sabe qual é outra maneira? Quando você for orar, ao invés de ficar falando o tempo todo, blá, 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 fica um tempo em silêncio. Experimente ficar um tempo em silêncio na oração. Afinal, oração dizem que é um diálogo. Onde já se viu um diálogo que só uma pessoa fala? Virou um monólogo. Só você fala. Que história é essa de que oração é um diálogo com Deus e só você fala? Quando Deus quer dizer alguma coisa, em nome de Jesus, amém. Deus diz assim, mas espera aí. Não, Senhor, depois, né? Agora eu já disse o que eu tinha que dizer, agora o Senhor se vira aí e resolve meus problemas. Procure ficar em silêncio. Procure ouvir Deus falar ao seu coração. Durante o dia, esteja atento aos toques do Espírito Santo. Existe um pensamento que diz o seguinte, que quando a gente dá o primeiro passo de obediência, Deus ilumina o segundo. Dá mais um passo e Deus ilumina o outro. Mas tem gente que quer não, quer já iluminar o caminho todo. Deus espera que a gente dê o primeiro passo de obediência. Qual é o primeiro passo que está faltando na sua vida, meu irmão, minha irmã? Primeiro passo de obediência. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Se a gente não dá atenção para o Espírito, ele deixa a gente por conta da gente. A gente vai quebrando a cara. Vai quebrando a cara, quebrando a cara.
Até que ele diz, ô Espírito, por favor, meu Deus, né? Aí já caminhou bastante, já quebrou bastante a cara. Um bocado de coisa deu errado. Como a gente precisava ouvir mais o Espírito, irmãos. À medida que você começar a prestar atenção, você vai perceber Ele falando com você. O Espírito vos guiará a toda a verdade. O Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, Jesus falou. Não vos deixarei órfão, voltareis para vós mesmos, estarei convosco através do Espírito, Jesus diz. Quem está conosco agora é o Espírito. A Bíblia diz que Jesus foi e sentou à direita do Pai. Então, o Pai e o Filho estão conosco agora através do Espírito. Quinto lugar. Os filhos de Deus amam a seu irmão. Versículos todos conhecidos, né, irmãos? Que nós sabemos, mas era como se a gente esquecesse deles. A gente até os cita, mas não presta atenção do significado espiritual deles. Olha só, que situação difícil essa aí de 1 João 3,10. Nisto são manifestos, olha só, manifestos. Se torna claro para todo mundo quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Olha só, que situação. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a Bíblia parte do pressuposto de que há pessoas que são filhas de Deus e que há pessoas que não são filhas de Deus e, em consequência, são filhas do diabo. Quem é? Quem são essas pessoas? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Primeira coisa. As pessoas que não são justas não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Este é um desafio na nossa vida para a gente se perguntar: eu estou amando o meu irmão? E qual é a prova de que eu estou amando o meu irmão? Eu detesto, irmãos, esse amor de palavras. Gosto muito daquela história do irmão que na igreja o pessoal estava orando: ó Senhor, a irmã fulano, o irmão fulano, está com tanta fome, não tem o que comer em casa, manda um socorro, Senhor. O irmão se levantou, foi no supermercado, comprou a cesta básica, levantou, levou para aquele irmão e voltou para a reunião de oração e falou: irmão, não precisa orar mais não. Eu já fiz minha oração. Questão do amor prático. De ver realmente qual é a necessidade do irmão, para poder ajudá-lo e para poder amá-lo. Qual é o problema nosso hoje, irmãos? É que nós somos muito egoístas. Vocês já notaram que a nossa vida, toda ela vira em torno de nós mesmos? Pouco espaço há na nossa vida para a gente repartir com alguém. E quando eu digo repartir, não é dinheiro. Repartir tempo, repartir atenção, repartir um cuidado. Uma simples palavra, um telefonema, uma mensagem: me lembrei de você, orei por você. Já contei para os irmãos que lá no Rio de Janeiro, um dia uma irmã saiu da casa dela, morava em frente à minha casa, atravessou a rua e falou: pastor, vim aqui orar pelo Senhor. Gente, como aquilo me fez bem, e como eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci. Então, são tipos de atenção, de cuidados, dos quais as pessoas nunca irão se esquecer.
um gesto concreto de amor, não de palavras, mas de amor, de atenção, de cuidado, de carinho para com o irmão. Deixar de viver para si, criar dentro da sua agenda tempo para cuidar de alguém. E aqui vai o desafio para você praticar o discipulado. Irmãos, são muitas famílias que estão abertas a receber a visita e a receber o discipulado, agora depois da Operação Avalanche e da Operação André. Mas é preciso que alguém tenha um espaço na agenda, porque se não tiver, não vai ter tempo mesmo não. Não tem tempo. Se cada irmão colocar no coração, vou separar um dia da semana. Quando eu digo assim, um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, um período. Porque um discipulado, para você visitar uma pessoa, você vai precisar de uma base de umas 3 horas. Porque tem o deslocamento da sua casa até a casa da pessoa, tem o tempo lá que é de mais ou menos 1 hora, e tem o retorno. Estou falando 3 horas, claro que você vai levar 1 hora até a casa da pessoa. É você pensar em 3 horas. Para você poder cuidar de alguém. Mas a gente vive num tempo em que nós somos tão egoístas e temos tantos afazeres girando em torno de nós mesmos que não há espaço para o irmão. Não há espaço para mais ninguém. E aí, eu estou falando de um irmão na igreja, mas isso acontece na nossa própria família. Não há um espaço de um esposo para uma esposa e vice-versa. Não há um espaço de um irmão para uma irmã na própria casa. Não há um espaço de um pai para um filho e vice-versa. Esse tipo de... Eu preciso abrir espaço na minha vida. Mas isso só acontece, irmão, se a gente tiver amor, se não for obrigação. Quando é obrigação é pesado, é difícil, irrita. Mas quando é amor, sempre há espaço. Igual aquela história que diz que coração de mãe sempre cabe mais um. Por quê? Por causa do amor que é tido, que é interpretado pelo coração de mãe. Então, que a gente possa ter um espaço de amor entre os nossos irmãos, porque só esses são filhos de Deus. Que não haja assim está demonstrando que não é filho de Deus. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. Sexta característica de um filho de Deus: os filhos de Deus amam os inimigos. Até que amar o irmão é mais fácil, né? Agora, esse daqui é complicado. Os filhos de Deus amam os inimigos e oram pelos que os perseguem. Olha, meus irmãos, foi Jesus quem disse isso. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então vocês veem que são diversas classes de pessoas aí que estão contra nós, não é? Eu coloquei 2 aqui, mas são diversas classes que vocês estão vendo aí. Mas só consegue fazer isso se for filho de Deus. Se não for, não consegue. Olha o versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Você já imaginou se toda vez que a gente pecasse, Deus tirasse as bênçãos dele da nossa vida? Todas as vezes que a gente tivesse uma atitude de injustiça, Deus suspendesse a bênção dele, da gente? Porque a gente está pensando nos outros, mas a gente não está pensando em quantas vezes nós somos injustos, em quantas vezes nós pecamos contra Deus, e Deus, na misericórdia dele,
não suprime, não corta. Vocês já imaginaram se Deus continuasse fazendo aquilo que fez com Ananias e Safira? Quiseram enganar Deus lá numa oferta e os dois morreram no mesmo dia? Vocês já imaginaram se Deus continuasse fazendo igual fez com Herodes, que Herodes se exaltou, se vangloriou, e na mesma hora ele caiu e morreu comido de bicho? Se fosse acontecer isso com cada um de nós, não tinha mais ninguém vivo nesse mundo. Aqui ele está dizendo, Jesus está dizendo, que Deus dá as bênçãos dele sobre justos e injustos, sobre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Deus está abençoando a todos. Eu estava olhando a lista de dizimistas e de contribuintes. A gente fica pensando, meu Deus, ainda bem que Deus não é vingativo. Já imaginou se Deus tirasse o emprego de cada pessoa que recebe o salário e não é fiel? Se Deus fizesse isso? Porque às vezes nós estamos falando dos outros. Mas a Bíblia diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Olha só. E contudo dizeis, em que te roubamos? E aí o próprio Deus responde, nos dízimos, nas ofertas alçadas. Nós estamos querendo que Deus puna os ladrões de lá de fora. Mas nós estamos roubando a Deus. Vocês já imaginaram se Deus... Porque diz assim, com maldição sois amaldiçoados. Ainda bem que Deus não tira o emprego da gente. Que Deus tantas vezes tem proibido o devorador, porque lá no versículo 10, eu estou citando Malaquias capítulo 3, lá no versículo 10 diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Olha, ainda bem que essas coisas Deus tem tido misericórdia, porque diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são todas as manhãs. Jesus disse que quando a gente chamar um irmão, vamos usar um termo aqui, de idiota, vamos usar esse termo, né? Que fala raca. A ideia de raca é aquele que escarra para o outro, e diz, eu tenho vontade de vomitar, você me dá nojo. Você já imaginou? Jesus disse que essa pessoa é réu do fogo do inferno. Vocês já pensaram se Jesus fosse levar isso ao pé da letra com a gente? Hein? Então vocês veem que a gente precisa agir como filho de Deus. Vendo o que na vida da gente não está nos caracterizando como filhos dele. Até mesmo porque a gente quer ser abençoado como filho. Como é que a gente quer ser abençoado como filho e não age como filho? O amor de Deus por nós realmente é muito grande. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor dele. Então a gente precisa amar o próximo também e não querer agir com fogo e ferro para com o próximo. É o que diz Romanos 5,8, que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estava pensando, meu Deus, né, sobre essa linha das coisas que eu estou falando, né? Vocês já imaginaram se o pai ou a mãe que diz que não serve a Deus por causa do filho, o que ele está dizendo? Que o filho é um estorvo. Olha só. Que pensou se Deus tirasse esse filho? Ainda bem que Deus não faz isso. Que Deus compreende as ignorâncias da gente, as falhas da gente, o amor dele por nós, sendo nós pecadores. Em oitavo lugar, a oitava característica de um filho ou dos filhos de Deus
é que eles serão semelhantes a Deus, né? Esse assunto eu já bati muito com vocês aqui, mas houve alguns que não assistiram, aí aqueles que já assistiram tenham paciência, tá? Tenham paciência. Os filhos de Deus serão semelhantes a Ele. A Bíblia diz que Deus criou o homem a, e o A é craseado, e o sentido é para, com a finalidade. O homem foi criado e a mulher foram criados para ser imagem e semelhança de Deus. Eles estavam ali num protótipo, como se fosse um desenho, uma maquete. Eles eram semelhança de Deus como protótipo. Mas ao longo da história, Deus está trabalhando com o ser humano para que ele venha a ser imagem e semelhança dele. Deus está trabalhando conosco nesse sentido. Os filhos de Deus serão semelhantes a Ele. Terão a imagem do Filho de Deus. Por isso que para ser. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os mortos. Então fomos criados para sermos conformes Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 14, verso 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais, ele está falando das promessas, tá? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O alvo de Deus é levar-nos à participação da sua natureza. Deus quer repartir, compartilhar conosco a natureza dele, para termos a mesma natureza de Deus. Para que fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E o que me impressiona também é o que Paulo diz, em terceiro lugar aqui, 8.3 aí, esse alvo divino para nós, só que aqui não diz teremos, mas diz que temos. Os filhos de Deus têm a mente de Cristo, pensam como Cristo pensa. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe qual o problema? É que nós não a temos usado. A gente usa da gente, o modo de pensar da gente. Como eu falei, a gente não fica ligado para começar a pensar e ver os toques do Espírito Santo. Experimentem essa semana, irmãos, ouvir o Espírito Santo falar, para vocês verem. Experimentem. Prestem atenção, fiquem ligados. Mas nós temos a mente de Cristo. Que coisa, hein? Há muitas outras áreas e há muitos outros alvos que Deus tem para nós. E aí o apóstolo Paulo diz que para a gente chegar a essa imagem e semelhança de Deus, já temos a mente, mas vamos ter a imagem e semelhança. Segundo os Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Estamos sendo transformados. É um processo na vida da gente. Já temos a mente. E o Espírito Santo está trabalhando conosco, nos transformando na mesma imagem. Aí, seminaristas, sugiro para vocês que leiam Wolfgang Pannenberg. O Pannenberg, quando eu descobri que o Pannenberg... Não é ele pensava igual a mim, eu pensava igual a ele. Eu fiquei fã do Pannenberg. Aliás, ontem, na aula que nós tivemos lá em Belo Horizonte, eu realmente... São as aulas, meus irmãos... Nós estamos cheios de pastores, de estudantes, dicotomistas. Eu sou tricotomista e ontem o professor deu uma aula. Mas sabe o que é aquela aula? De encher o coração e de você lavar a alma quando você está cercado de tanta gente que é dicotomista? Que nós somos corpo, alma e espírito. Gente, a aula dele foi sensacional. Dentro disso aí. A aula retrasada, ele falou uma coisa e mostrou até uma imagem para a gente lá, que tudo aquilo, irmãos, que foi construído no tabernáculo, se você colocar uma cruz na frente e ela projetar a sombra para trás, o que tinha no tabernáculo era um formato de cruz. Quando Deus manda fazer tudo aquilo da tenda, da congregação, todos aqueles utensílios sagrados, estavam apontando para o futuro. E tanto o Moltmann quanto principalmente o Pannenberg, o pensamento deles é de que realmente nós estamos sendo transformados na mesma imagem. Então, quando eu ouço essas coisas, eram pensamentos que eu tinha, mas eu não tinha assim um apoio teológico de um outro pensador, eu então fico extasiado. E ontem, como eu disse, foi um dia de eu lavar a alma, mais uma vez, né? E na aula passada eu também expus para o professor o meu pensamento de que quando Jesus morreu, o sangue dele foi oferecido no céu também. O Espírito Santo levou o sangue de Cristo e o ofereceu lá. E ele concordou e falou que é assim que ele pensava. Oh, que coisa boa, né? Quando você encontra alguém que está na mesma linha de pensamento que você tem. Então, meus irmãos, a vida espiritual é muito além. Jesus disse que vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Filho Jesus. Nós precisamos conhecer melhor. E precisamos viver como filhos de Deus. Que Ele nos ajude, né? Porque às vezes a gente se sente tão para trás, né? Que a gente até pensa assim, será que é o seu filho mesmo, né? Mas só em você, meu irmão, estar questionando, estar perguntando, já é uma evidência de que você não está conformado. Que você quer progredir, você é filho de Deus, você não quer continuar como você está. Você quer prosseguir para o alvo. Eu quero terminar apenas resumindo o que eu falei hoje aqui, mas ainda tem Hebreus 12, 2, que nós temos que olhar para Jesus. Mas eu queria resumir aqui, que os irmãos apresentassem o último slide aí, que eu passei para vocês, vamos ver se vai dar aí. Então, os filhos de Deus evitam a prática do pecado. Eles não conseguem, muitas vezes, evitar o pecado, mas quando pecam, eles trabalham para não continuar. 2, os filhos de Deus amam seu irmão, não vive só para si, não tem uma vida egoísta. 3, pulou para 5, né? Vamos, o próximo. Amam os seus inimigos e oram pelos que os perseguem. 7, são herdeiros de Deus. Eu não terminei não falando sobre isso aqui, né?
Mas eu já falei tantas vezes que você já sabe do que se trata. Está lá em Romanos 8,17. E se somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. 8. Os filhos de Deus serão semelhantes a Ele de que forma? Letra A. Na imagem do Filho de Deus. B. Participarão da sua natureza, de sua natureza. E C. Tem, não terão, já tem a mente de Cristo. Que Ele nos ajude a viver como filhos dele, amém?